Olá, meus amigos, bom dia. Juntos aqui para mais um Café com Mauro, para a gente falar da nossa lei de liberdade. Lei essa que está longa, não é? Porque a gente tem tanta coisa para falar de lei de liberdade que quando a gente vai vendo, você vê o nosso café já está com 7 partes de lei de liberdade. Mas é bom porque a gente vai detalhando a lei em cada questão, em cada lugar, né? E assim a gente vai montando mais ou menos um estudo sobre a lei de liberdade que eu espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo hoje ou está tentando começar a assistir hoje, vocês podem achar todos os capítulos, todos os programas sobre lei de liberdade, os 6 anteriores, no nosso canal do YouTube, né? Projeto Acolher Perdas e Luto. E você pode clicar na nossa playlist do Café com Mauro e você tem lá não somente a Lei de Liberdade, os seis programas anteriores, mas você também tem todas as leis anteriores. A gente já está indo aí para 50 programas, não é? Parece que foi ontem que a gente começou com o que é lei natural, né? O que é lei divina. Mas é isso, gente. Hoje a gente vai pegar o capítulo da Lei de Liberdade, vamos finalizar a Lei de Liberdade falando um pouquinho de conhecimento do futuro. O que a gente tem com conhecimento do futuro? Como é que a gente pode fazer uma relação de conhecimento do futuro com lei de liberdade? Por que o futuro não pode ser revelado para o homem? Não é? Porque nós temos, em teoria, a liberdade de agir, a liberdade de pensar, a liberdade de fazer alguma coisa para chegar a algum lugar. Sempre a liberdade em primeiro lugar, para que a gente possa aprender e possa evoluir. Então, por que a gente não sabe do nosso futuro? Porque se a gente soubesse do nosso futuro, a nossa tendência nesse momento evolutivo atual seria de, já que eu sei que vai estar tudo bem, que vai acontecer tal coisa, vamos só esperar, né? Vamos sentar aqui e vamos esperar, não vamos fazer muito esforço, não é? Ou, já que eu sei que vai acontecer alguma coisa de ruim, então não adianta nem eu fazer nada para tentar melhorar, porque vai acontecer de qualquer maneira, então eu não quero nem saber de esforço nenhum para tentar melhorar nada. Percebe? Às vezes a gente pensa assim em determinados lugares aí da nossa caminhada. Às vezes a gente pensa dessa forma. Não é sempre, mas é um espelho do que a gente provavelmente faria se a gente tivesse conhecimento do nosso futuro. Mas tem uma grande coisa que acontece aí de vez em quando, que o futuro, às vezes, nos é revelado. Nós temos flashes do futuro ou antevemos coisas muitas vezes, não é? Sonhos, às vezes. Outro dia mesmo eu estava ouvindo uma pessoa dizer que eu tive um sonho uma vez, eu não estava nem grávida, e tive um sonho com uma criança andando, correndo pela minha casa, com um vestido assim, com um laço na cabeça e tal e tal. E aí, depois de 3 anos, depois de 2 meses, ela ficou grávida, ela teve a filha, e eles tiveram lá, criaram a filha. Depois de 3 anos, aniversário de 3 anos da menina, né? Alguém deu de presente o vestido do aniversário para ela, que vinha com uma fita e tal. Ela botou a roupa na menina e tal. Quando a criança saiu correndo, ela, pum, era o sonho dela, não é? Então, quer dizer, de vez em quando, sim, de vez em quando, guardadas muitas proporções, o futuro nos é revelado por merecimento ou para nos auxiliar na caminhada. Então, ele não é nem revelado assim, pá, de tudo que a gente sabe sobre as coisas, não é? Então, ele vai ser revelado de pouco a pouco, um detalhezinho ou uma coisinha aqui, outra ali, tentando, obviamente, e visando, obviamente, nos auxiliar na nossa caminhada e nos passos que a gente vai dar adiante. Muitas das vezes nós estamos assim prestes a fazer alguma coisa e talvez determinadas influências estão querendo tirar a gente desse caminho. Então a espiritualidade, muito bondosamente, amorosamente e muito sabiamente, vai nos dar alguns flashes de alguma coisa que talvez nos auxiliem e reforcem em nós a vontade de se manter num determinado caminho, para que a gente não desvie, né? E não se afaste das leis divinas. Então, para tudo sempre vai ter um propósito, a gente sabe disso. A espiritualidade vai sempre fazer as coisas de acordo com o propósito. Então, por isso nós não conhecemos o futuro, para a gente não ficar aí acomodado, já somos, né? Por natureza, estamos tentando
sair desse lugar evolutivo de acomodação e tudo, aprendendo cada vez mais, e quanto menos sabermos as coisas do futuro ou que nos deem nos mostrem determinados fins, vamos dizer assim, né, de como isso vai terminar, mais a gente exercita a liberdade de pensar e agir, que é o exercício, né, da evolução, para a gente poder cada vez mais aprender a utilizar essa liberdade que o espírito tem. Logicamente, a gente vai caminhar, 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 e quanto mais evoluirmos, mais liberdade nós teremos, mais livre-arbítrio nós teremos, mais consciência nós teremos de tudo, não é? E aí, às vezes as pessoas perguntam assim, mas se Deus sabe que a tal pessoa, se Deus sabe que o Mauro vai passar por aquilo ali, e ele sabe até o resultado da prova, porque ele é onisciente, para que serve essa prova? Então, se ele já sabe que o Mauro vai acontecer isso, isso e aquilo com o Mauro. Mas a prova não é para Deus, a prova é para Mauro, não é? Se a prova fosse para Deus, seria diferente, não existiria Deus. Mas a prova é para Mauro. É para Mauro aprender no caminho dele a lidar com a liberdade e com as consequências dos atos que essa lei de liberdade permite a Mauro caminhar da forma como caminha. Então, o resultado das ações, das minhas ações, Mauro, diante da liberdade que eu tenho e o saber usar a lei de liberdade diante disso, é que vai trazer para mim o triunfo ou não na minha prova. E o triunfo significa evoluir, não é? O não triunfo significa vamos repetir a prova. Vamos estudar mais um pouco, vamos repetir a prova. Muitas vezes a gente está num lugar assim, numa roda de amigos, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo bem prático, porque eu gosto dessa coisa de trazer para o dia a dia, né? Para a gente perceber os nossos passos, como é que eles funcionam no dia a dia. Estamos numa roda de amigos, né? Estamos numa roda de amigos conversando, tomam uma cervejinha, alguns que gostam de tomar uma cerveja tomam uma cerveja, outros não, refrigerante, o que quer que seja, estamos conversando, jogando conversa fora, brincando, rindo, e às vezes alguém fala alguma coisa de alguém. E aí você vai e pá, reforça aquilo. E aí aquilo começa num crescendo, e todo mundo vai reforçando, e todo mundo vai falando, vai brincando, vai caçoando e tal, e muda de assunto, depois acaba e tal. Mais ou menos assim que acontece, não é? Passa-se um tempo, você adquire um pouco de autoconhecimento, você adquire um pouco de consciência, mesma roda de amigos. Brincando, falando, tomando uma cervejinha, um refrigerante, conversando bastante, rindo, gargalhando, alguém fala alguma coisa de alguém, traz uma questão de alguém. Você, num determinado ponto, que já numa outra conversa anteriormente, faria de uma forma, vamos falar então dessa pessoa, eu também tenho uma coisa para falar, você, pá, silencia, pensa e fala, não vai ser útil para ninguém eu falar esse tipo de coisa, já não me pertence, já não me faz tão bem falar das pessoas. E você silencia, a conversa continua um pouquinho, daqui a pouco a conversa acaba e o assunto se modifica. Isso se chama utilizar bem a lei de liberdade. E é incrível porque você teve a liberdade de não fazer. A escolha do fazer ou não fazer, do falar ou não falar. E o mesmo acontece, a escolha do pensar ou não pensar. Então, a lei de liberdade, para a gente finalizar ela não quer dizer, ela não significa você tem liberdade, pode fazer o que você quiser, no sentido de que não vai ter consequências. Não. Você pode fazer o que quiser. Mas, normalmente, essa lei de liberdade vai trazer para você a consciência de que você só pode fazer e só pode, provavelmente, é o que vai acontecer, querer conscientemente fazer aquilo que não faça mal aos outros, fazer aquilo que não chegue ao outro como uma invasão, ou como um bullying, ou como uma briga, ou como uma discussão, ou como um dano para a pessoa, não é? Então, a lei de liberdade cai a ficha na gente quando a gente percebe que eu tenho a liberdade de não fazer, de não fazer mal ao próximo, de ser apenas útil ao próximo, fazer apenas o bem, não é?
Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa lei de liberdade. A gente passou aí por vários itens, como eu falei, está tudo lá no nosso canal do YouTube, só vocês passarem por lá. E a gente, semana que vem, traz um assunto geral, como a gente sempre faz, para poder finalizar a nossa lei de liberdade. E aí, na outra semana, a gente vai começar, então, a nossa lei de justiça, amor e caridade. Não é na semana que vem, é daqui a 2 semanas, que é a última das leis divinas do nosso programa sobre leis, não é? Da nossa programação sobre as leis divinas. E tem, vou te falar, tem bastante coisa sobre lei de justiça, amor e caridade para a gente falar. Ela fecha o programa porque ela engloba todas as leis. Então eu espero vocês na terça que vem e eu espero vocês toda terça, na verdade, de manhã, para o nosso Café com Mauro, não é? Um beijo muito grande e até semana que vem.